A teologia bíblica nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro constituído de vários livros menores que contam uma única grande história. O herói e o ponto central dessa história, de capa a capa, é Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindas à aula inaugural do Clube Filipenses 4.8. Nessa aula a gente vai iniciar os trabalhos da leitura do livro Ainda Melhor que o Éden, apresentando um pouco a autora do livro, o tema do livro, a estrutura do livro e, por fim, também o clube. Este é o nosso próximo projeto, próxima leitura do clube. Boa noite para você que já chegou, que está chegando. Boa noite, Solange, boa noite, Betânia, boa noite, Lilian, Ellen, Joslaine, mãe, Elaine, que horas são aí, Elaine? Que bom que deu certo, muito bom, temos participantes de Quebec hoje, fantástico. Muito bom ter todas vocês aqui, é sempre muito gostoso quando a gente começa uma nova leitura e tem a oportunidade de começar o processo falando um pouquinho sobre a leitura aqui no Instagram, porque assim quem não é do clube e gostaria, tem interesse de participar ou de conhecer um pouquinho mais sobre o livro mesmo, para fazer uma leitura em algum momento depois, a gente faz esse momento aqui também. Tô vendo a Natália aqui, Marise, Anne, vi toda animada. Quem já começou a ler, tá super animado com a leitura. Sem dúvida nenhuma, acho que pode ser um momento muito gostoso, de muito aprendizado pra gente, por meio de uma leitura surpreendente, que eu acredito que muitas pessoas não conheciam o livro e estão animadíssimas, igual a Luciana está falando que está. Muito bom, muito bom. Que bom, muito feliz, estou muito feliz de estar aqui também, Lili. Quem é do clube, por favor, manda ver no coraçãozinho aqui. Eu quero ver vocês cumprimentando as visitantes, como é de praxe. Vocês já estão acostumadas com o nosso protocolo de boas-vindas. Então vamos fazer com que todo mundo se sinta muito bem acolhida aqui nesta aula inaugural que a gente está fazendo especialmente por meio do Instagram. Normalmente, as aulas do clube elas não acontecem aqui no Instagram. Elas acontecem no YouTube, através de um link privativo. Olha lá, Débora, chegou aqui exatamente onde você tem que estar para você entender tudo sobre o clube. Fica com a gente durante toda essa aula que você vai entender tudo. Eliane também, fica tranquila, eu já vou começar a falar de tudinho. As aulas do clube normalmente elas acontecem no YouTube por meio de um link privativo, como eu disse, e o encerramento não. O encerramento a gente vai para uma sala no Google Meet, porque daí todo mundo tem voz, todo mundo tem áudio ligado, câmera ligada, a gente consegue se ver, se ouvir no encerramento de cada livro. Mas hoje, aula 0, aula inaugural, é por aqui. Aqui no Instagram, para reunir mais gente de uma forma mais descomplicada. Se você é do clube, você já sabe. Em breve, essa aula também vai estar disponível lá na plataforma. Talvez demore um pouquinho mais, porque a gente vai precisar transformar esse vídeo num formato agradável para o YouTube. Mas ela chega lá, você já sabe disso, certo? Então vamos lá, para quem chegou agora, para quem está entrando agora nessa live, o que está acontecendo aqui? Eu sei que tem muita gente nova no Filipenses 4.8, principalmente nas últimas semanas por causa da Fiel Mulheres. Se você estava na Fiel Mulheres e conheceu o Filipenses 4.8 lá, deixa aqui seu coraçãozinho também, sinaliza isso para eu saber. E gente que ouviu falar sobre o clube, mas ainda não entendeu exatamente o que é. Então vamos lá, não é esse o assunto de hoje, a gente vai falar sobre a leitura do livro, mas eu só quero explicar um pouquinho para vocês agora no começo, depois eu vou falar mais no final também, o contexto. O Clube Filipenses 4.8, ele é um clube para mulheres cristãs. Ele tem tudo para te direcionar e te encorajar no sentido de você ter e desenvolver disciplinas espirituais que vão te fazer crescer em intimidade com Deus. Como que ele funciona? Nós temos uma aula ao vivo por semana, toda quinta-feira, às 9 horas da noite. Naná, hoje é quarta. Eu sei, mas amanhã é véspera de feriado. Então, por causa disso, a aula hoje é quarta, não é quinta. Só por causa da véspera de feriado, tá? Quem não assiste ao vivo, Naná, tem o grupo pequeno, trabalho, dou aula, 9 da noite, muito tarde, já fui dormir. Onde eu moro, esse horário é 3 da manhã, como que eu faço e tá? Quem não assiste ao vivo, pode assistir depois. Elas ficam todas gravadas e disponíveis. Inclusive, são todas mesmo, desde a primeira. Então, se você entrar hoje no clube, eu inclusive vi que alguém colocou aí, acabei de entrar, acho que foi Poliana, não foi? Poli, acho que foi Poli, não sei, tenho certeza. Que escreveu ali, acabei de entrar. Se você entrou hoje no clube, você tem acesso imediato a tudo que já aconteceu lá dentro. Já são mais de 5 livros totalmente estudados, 28, 10 horas de aula cada um, enfim, não lembro de cabeça agora. Mas você tem acesso a tudo lá. E a gente lê um livro
a cada 8, 10 semanas. Ou seja, dá uma média de 20, 30 páginas por aí por semana. Não é objetivo. O objetivo desse clube não é performance, alta performance. Então você precisa assim ler 60 páginas por dia para você estar em dia. Não é isso. O objetivo é disciplina, encorajamento, crescer em intimidade com Deus. E por isso a gente demora um pouquinho mais do que você talvez lesse se você fosse ler sozinha. Ou talvez o clube já seja um baita incentivo para você ler um livro a cada 8, 10 semanas. E toda semana então a gente se reúne. Em 2022, que é esse ano, né? O clube começou em 2021. E em 2022, a nossa primeira leitura conjunta foi do livro Manso e Humilde. E aí a gente fez exatamente isso daqui. Uma aula inaugural, que a gente chama de aula zero. Por que chama aula zero? Porque você não precisa ter lido nada para chegar nessa aula. No começo muita gente fala, na aula zero é tal dia que já tem que ter lido. Nada, é só chegar. Se você quiser nem ter o livro ainda, você não precisa ter. Ninguém precisa ter lido nada ainda. Você se ambienta, você conhece o livro, vê se o livro é algo que vai te interessar, se a participação no clube vai te interessar. E aí você pode encomendar o livro, ele chega em tempo hábil e já tem uma ideia geral na aula zero, que é onde nós estamos agora, de alguns pontos que eu considero essenciais quando a gente vai começar a leitura de um bom livro cristão. Presta atenção quais são esses pontos, que é o que a gente vai ver hoje aqui. Quem é o autor do livro? Quem é esse autor? Ou autora, no nosso caso, desse livro de hoje? Qual é o tema do livro, em linhas bem amplas, já com alguma informação sobre esse tema, e como que esse livro está estruturado. E o que você vai perceber, principalmente se você já está aqui há um pouquinho mais de tempo, é que a depender do livro, eu dou uma ênfase maior a alguma parte específica dessas. Por exemplo, no livro Deixe-me Ser Mulher, que eu vi que a Anne, que entrou agora aí, já está aproveitando e está maratonando todas as aulas do Deixe-me Ser Mulher, é isso mesmo, eu gosto demais quando vocês falam que vocês estão fazendo isso. Que já entrou lá, pegou o Deixe-me Ser Mulher, as 8 aulas e começou a assistir todas. No livro Deixe-me Ser Mulher, a Anne talvez já tenha assistido a aula zero, tá fresca na cabeça dela. A ênfase da aula zero foi na biografia da autora. Porque quem estava escrevendo era Elizabeth Elliot. E no contexto histórico em que o livro foi escrito. 1976, auge do movimento feminista nos Estados Unidos, Elizabeth Elliot criando uma filha que estava prestes a se casar, e ela escreveu cartas para a filha neste contexto para explicar para ela o verdadeiro sentido da feminilidade bíblica. Então, neste contexto, eu expliquei bastante sobre quem era Elizabeth Elliot, a gente trouxe foto, trouxe várias coisas, e eu expliquei o contexto histórico, para que com isso em mente, a gente vá para a leitura do livro com essas informações. Isso ajuda a gente a dar muito mais vida e entendimento para o próprio livro e para quem escreveu. Isso foi no Deixe-me Ser Mulher. No Esther na Casa da Pérsia, eu procurei apresentar uma introdução bem contextualizada sobre o livro bíblico de Esther. A gente também falou do autor, Emílio Garofalo Neto, que todas nós gostamos muito do estilo de leitura dele. O próximo livro, inclusive, é dele de novo. Mas eu procurei trazer muito do contexto, uma introdução ao livro bíblico de Esther na Casa da Pérsia, de Esther, para que à medida que a gente fosse lendo o que o Garofalo escreveu sobre o livro de Esther, a gente já tivesse esse pano de fundo mais amplo na cabeça. E no livro Manso e Humilde, a gente tratou das diferentes opiniões, na aula zero ainda, das diferentes opiniões que o livro tinha levantado no seu lançamento. E foi impressionante, para esse livro especificamente, como em quase todas as aulas, a gente voltou para a aula zero, para lembrar das coisas que eu tinha trazido em relação ao que os diferentes comentaristas ou autores e críticos trouxeram sobre o livro. E hoje, gente, com essa leitura aqui, ainda melhor que o Éden, eu confesso que foi bem difícil escolher uma ênfase. E vocês já vão entender por quê. Então a gente vai assim de um pouco de cada, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Só se você chegou enquanto eu tava falando aqui, eu vou só dar o que vai acontecer aqui? Eu vou desativar os comentários. Normalmente eu faço isso nas lives aqui, porque acho que fica mais fácil da gente seguir. Vou abrir de novo no final. No final eu vou dar todas as informações referentes a quem tem interesse de entrar no clube. Eu vi que muitas perguntas apareceram em relação a isso. Fica aqui até o final, que com certeza eu vou falar sobre isso sim no final. Mas agora, quem me conhece sabe, agora é matéria. Agora é hora da matéria, tá bom? E na hora da matéria eu desativo os comentários. Nós estamos então
introduzindo a leitura deste livro aqui, publicado pela editora Fiel, cujo nome é Ainda Melhor que o Éden, 9 maneiras através das quais a história da Bíblia muda tudo sobre a sua história. A autora é Nancy Guthrie e o livro foi publicado pela editora Fiel em português em 2020, tá bom? Deixa eu desativar aqui pra gente começar a falar, então, no nosso formato de aula zero sobre a autora. Quem é a Nancy Guthrie? A Nancy Guthrie é uma jovem senhora, uma mulher, que tem um grande amor por Deus e pela sua palavra. Na biografia do seu próprio site, depois você pode, eu imagino que você vai ficar bastante interessada por ela depois, e você pode procurar o seu site, que é nancyguthrie.com, se não me engano. Ela diz o seguinte, ela diz que a coisa mais importante que Deus deu para ela é um amor por Ele e pela sua palavra. Ela diz o seguinte, para mim, a palavra de Deus é um tesouro a ser explorado. Quanto mais eu me aprofundo, mais eu vejo a sua sabedoria, mais ela se autentica, mais ela me revela a beleza do plano de Deus para redimir todas as coisas por meio de Jesus Cristo. O que a gente sabe, então, já de cara sobre a Nancy Guthrie? Sabemos que ela é uma grande estudiosa da Bíblia e alguém que se deleita em fazer isso. Nancy Guthrie é alguém que se deleita através do estudo bíblico. Ela é casada com David. E eles moram em Nashville, no Tennessee. Eles têm um filho, Matt. Aliás, deixa eu mostrar aqui que eu já tô com uma sessãozinha de fotos. Deixa eu ver se vai dar certo, só que o Instagram mudou umas coisas aqui que não me ajudaram muito. Aqui, ó. Apareceu! Muito bem. Conheçam, então, Nancy Guthrie, seu marido, David, e o seu filho, Matt. Certo? Então, ela já tem um filho adulto. E o Matt, ele trabalha com o seu pai, criando músicas infantis para a igreja, através de um ministério chamado Little Big Stuff Music. Se você é interessada em música, você pode dar uma olhada nesse ministério e conhecer um pouquinho mais sobre o ministério do marido e filho, então, da Nancy Guthrie. E eles também têm uma filha, Hope, e um filho, Gabriel. E os dois nasceram com uma doença genética rara, chamada Síndrome de Zellweger. E cada um deles viveu 6 meses. Por isso eles não estão na foto. Ela perdeu 2 dos seus 3 filhos. E se você entrar no site dela, você vai ver não só essa foto, como você também vai ver fotos da Hope, como essa daqui que eu tô compartilhando com vocês, e fotos do Gabriel. Deixa eu colocar aqui também, ó. Aqui você vê a Nancy Guthrie já mais jovem. O Matt é o mais velho. Depois do Matt veio a Hope, com essa síndrome genética rara. E o que acontece, assim, bem resumidamente para vocês? Indivíduos que têm essa síndrome, né, as crianças que são afetadas com a síndrome de Zellweger, é uma síndrome muito rara, mas essas crianças, elas têm anomalias muito sérias no cérebro, no fígado e no rim. Ou seja, ela não é uma síndrome que é compatível com a vida a longo prazo. Então, com muita frequência, essas crianças que têm essa síndrome, elas morrem logo depois do nascimento ou então poucos meses depois. E no caso da família da Nancy, tanto a Hope como o Gabriel viveram 6 meses. E você tem no site da nancyguthrie.com um slideshow só sobre a Hope e um slideshow só sobre o Gabriel. Eu escolhi para essa aula algumas fotos em que realmente a gente consegue ver as crianças, mas não vê com tantos detalhes como a gente consegue ver nesse slideshow que eu tô mencionando para vocês. Certo? Então, aqui por essas fotos, vocês já vão criando a Nancy Guthrie para vocês. Quem é ela? E aquilo que ela já viveu na sua vida e o que ela vai nos ensinar. É alguém que já trilhou um caminho que vocês já entenderam, que não foi um caminho nada fácil. E essa experiência de vida dela, da Nancy, afetou de uma forma muito significativa o seu próprio ensino. Ela mesma diz que ela diz o seguinte: eu tive que cavar na palavra de Deus respostas para perguntas difíceis sobre Deus e sobre como Ele trabalha. E o que eu descobri é que muitos dos meus leitores ou dos meus ouvintes geralmente têm essas mesmas lutas e essas mesmas perguntas. E Nancy, então, ofereceu muitas das lições que ela aprendeu com a perda de 2 dos seus filhos no seu primeiro livro, que é um livro chamado Um Fio de Esperança. Esse livro foi publicado em 2002 e ele foi traduzido em português pela editora Mundo Cristão. Inclusive, quem me falou isso foi ontem, foi a Priscila.
que falou pra mim que já tinha lido o livro dela e eu não sabia que tinha esse livro em português. Inclusive eu entrei no site da Mundo Cristão, porque eu já tava com o Pix pronto. O Pix estava ativado já, falei, tem em português, vou atrás. Mas eu não encontrei mais disponível no site da Mundo Cristão. O livro se chama Um Fio de Esperança e eu tenho aqui a imagem dele, porque eu encontrei esse livro disponível na estante virtual, mas eu não ativei o Pix ainda. Um Fio de Esperança, então, em português, publicado pela Mundo Cristão. Entendi que não está mais disponível, só por meio dos sebos mesmo. E o subtítulo é Quando o Sofrimento Torna a Crença em Deus uma Decisão Diária. Então, ele ensinou muita coisa por meio desse livro. E esse livro é o primeiro livro dela. Depois, vocês vão ver que ela tem um ou outro a mais. Alguns. Desde que ela publicou esse seu primeiro livro, em 2002, ela continuou a escrever livros que refletem a sua compaixão pelas pessoas feridas, pelas pessoas enlutadas e também a sua paixão por aplicar a palavra de Deus na vida real. O seu desejo, inclusive, de querer crescer em compreensão pela palavra de Deus, fez com que ela fizesse pós-graduação em estudos teológicos, que, pelo que eu entendi, ainda está em andamento, lá no Reformed Theological Seminary, nos Estados Unidos. E tem mais. Ela e o seu marido, David, eles têm um ministério em que eles organizam retiros de fins de semana para casais que enfrentaram a morte de um filho. Esses retiros já receberam casais não só de todos os estados dos Estados Unidos, mas de vários países do mundo. E eles acontecem periodicamente. Se você entrar no site da Nancy Guthrie, você vai ver a programação dos próximos retiros e onde vai ser. Porque, pelo que eu entendi, eles variam as localidades. Às vezes é na praia, às vezes é no campo, e enfim. Ela recebe esses casais e tem uma programação intensa de sexta, sábado e domingo com eles. Você vê vários depoimentos no site disponíveis sobre esse retiro para casais que enfrentam a morte de um dos seus filhos. De qualquer idade, não só filhos criança, tá? Filho de qualquer idade, você vê nas fotos filhos jovens, filhos adultos, filhos crianças, bebês, nascituros, seja como for. E ela também, a mesma Nancy Guthrie, ela fala regularmente em conferências nacionais e internacionais. Fui olhar a programação, falei, deixa eu ver se ela tá com planos de vir pro Brasil, que aí eu já tô com o Pix pronto. O Pix pronto de novo no 1, 2, 3 milhas. Mas o mais perto que ela está chegando de nós é na Argentina, em Córdoba. Então ela fala em conferências nacionais e internacionais. Se você mora nos Estados Unidos, procure a programação dela. Se ela estiver perto de você, minha amiga, não perca a oportunidade de ouvi-la ao vivo. E ela é colaboradora regular do The Gospel Coalition, a coalizão pelo Evangelho, a original, oficial dos Estados Unidos, incluindo um podcast que ela tem que se chama Help Me Teach the Bible. Me ajuda a ensinar a Bíblia. Esse é o podcast que ela tem. Mais recentemente, além de tudo isso que ela faz, mais recentemente a Nancy concentrou a sua missão de infiltrar o estudo bíblico das mulheres na igreja local com teologia bíblica, que é justamente o tema do nosso livro de agora. Esse livro aqui é a missão atual que a Nancy Guthrie tem nos Estados Unidos e nas conferências em outros lugares que eu vi que ela também faz. Ela escreveu esse livro aqui, ainda melhor que o Éden, para levar mulheres um passo a mais, um passo adiante, na compreensão de alguns dos temas principais que vão de Gênesis até Apocalipse na Bíblia. E nessas oficinas que ela faz, as oficinas de teologia bíblica para mulheres, ela está treinando as mulheres para que elas aprendam como traçar esses temas por si mesmas. Então, hoje, a missão principal da Nancy, além dos retiros que ela faz, além dos seus estudos teológicos, dos livros que ela escreve, do podcast que ela organiza, ela tem essa programação de treinamento em teologia bíblica para mulheres, que é baseado nos princípios que a gente vai aprender nesse livro aqui. Ok? Essa é uma breve biografia sobre a autora. Vocês já conseguiram entender porque que não dava para falar só em linhas gerais sobre ela, né? Puxa vida! Livros, retiros para pais enlutados, cursos de teologia ao redor do mundo. Quando a gente entrar na leitura desse livro, a gente já vai entrar sabendo que quem escreveu é uma mulher que tem uma história como essa e que é seriamente comprometida com a Bíblia. Alguém real,
Alguém real, de carne e osso, como nós, que enfrenta problemas, que passou por dificílimas, eu diria, provações ao longo da vida e que está hoje fazendo o quê? A pleno vapor, a serviço do reino de Deus. Só a biografia dela já nos inspira. Só a biografia de Nancy Guthrie já é para nós um motivo de grande inspiração e também de confrontação e exortação. Alguém que reconhece que as duras provações que ela enfrentou durante a vida, nas próprias palavras dela no seu site, foram preparando a sua vida para que ela desenvolvesse o ministério que ela desenvolve hoje. Ou seja, Nancy Guthrie é alguém que crê firmemente na providência divina. Alguém que olha para a sua vida não como uma sequência de eventos aleatórios que não fazem sentido como um todo, mas que vão formando uma trama. Algumas linhas fáceis, outras difíceis, outras muito difíceis, aparentemente impossíveis de atravessar, que na hora você não entende, mas que aos poucos, quando a gente confia na soberania e no propósito de Deus para a nossa vida, a gente pode olhar para tudo que nos aconteceu, para tudo, e entender que nada foge do controle do nosso Deus amoroso e que nós estamos onde estamos, porque nós temos trabalho para fazer. Essa é a inspiração que Nancy Guthrie nos dá por meio de um estudo muito rápido da sua biografia e que hoje nós vamos ver também um pouquinho mais sobre o livro. Mas não foi só esse livro que ela escreveu. Eu contei pelo menos outros 10 livros escritos por ela sobre estudo bíblico. No meu entender, quando eu olhei no site, dei uma procurada, mas não procurei a fundo, confesso. O único traduzido para o português até o momento é esse aqui. Sobre estudo bíblico, tá bom? 10 livros sobre estudo bíblico. Ela tem um livro que é Vendo Jesus em Gênesis, Vendo Jesus em Êxodo, Vendo Jesus em diversos livros da Bíblia diferentes, em que ela faz justamente isso que ela vai fazer nesse livro aqui, que a gente vai falar já já, mas por meio de um livro bíblico específico. Além desses 10 livros que ela tem publicado sobre estudo bíblico, ela também tem 6 livros sobre sofrimento e luto. E eu tenho um deles aqui, porque um deles já foi traduzido. Um deles é esse aqui, ó. Nancy Guthrie, Antes de Partir. Encarando a Morte com Confiança Corajosa em Deus. Publicado também pela editora Fiel. Esse livro, ele não é 100% autoral. Ele é uma coletânea de textos que a Nancy Guthrie fez, a curadoria, que nos ajuda a pensar sobre a morte, a entender a morte, tanto nossa quanto de queridos nossos, a partir de uma perspectiva que nos encoraja e nos dá esperança. E de novo, lembra quem é a Nancy Guthrie? Alguém que pode nos ensinar muito sobre como enfrentar a morte com confiança corajosa em Deus. Certo? Por isso que eu gosto tanto de falar sobre o autor antes da gente entrar em qualquer leitura. Deixa eu ler o que está escrito na orelha aqui do livro, que foi escrito por ela. Às vezes, nós temos um processo de pensamento semelhante acerca da morte. Vida? Bom. A vida após a morte com Deus? Bom. É sobre o processo de trabalho de parto para a próxima vida que nós não estamos tão certos se é bom ou não. Na verdade, nós realmente preferíamos não falar sobre isso ou até mesmo nem pensar sobre isso. No entanto, eu estou convencida de que existe uma liberdade real e até mesmo alegria ao pensar sobre essa questão. E que explorar a morte à luz das Escrituras pode realmente acalmar os nossos medos e infundir aos nossos pensamentos sobre a morte esperança e paz. Antes de partir, um livro bom para você conhecer dela. Além desses 10 livros sobre estudo bíblico, desses 6 livros sobre sofrimento e luto, ela também tem 5 devocionários publicados. E um deles é o meu grande queridinho, que eu tô esperando ver quem vai ser a editora que vai dar o prazer de ter esse livro traduzido para a língua portuguesa. Quem é do clube sabe que o ano passado eu baseei grande parte das nossas devocionais de oração neste livro aqui, que se chama Praying Through the Bible for Your Kids, que se chama, na verdade, Orando pelos Seus Filhos através da Bíblia. Muito bom, muito bom. E ela tem também 4 coletâneas de textos e artigos que foram transformados em livros e um livro para crianças. Essa é Nancy Guthrie, biografia e obra da nossa autora. Espera um pouquinho que eu vou tomar uma água. Quando tem visita, a gente capricha no copo, né? O pessoal do clube sabe que nas aulas do clube eu tô lá com a minha garrafa, de boa. Hoje eu tô com um copo fino. Tudo bem, gente? Essa é a nossa autora. Esse é o nosso... E agora a gente vai falar sobre o tema do livro.
Como eu já disse, enquanto explicava sobre a sua vida e sobre o seu ministério atual, o tema do livro é Teologia Bíblica. Vocês lembram que ela disse que a sua missão agora era infiltrar no estudo bíblico das mulheres a teologia bíblica? Lembram que ela colocou isso de uma forma muito clara como sendo a sua missão? Então vamos lá. Talvez num primeiro momento você pense que teologia bíblica é a mesma coisa que teologia saudável. Que teologia bíblica é aquela que é biblicamente embasada. Que assim, ninguém está tirando as coisas do nada, mas está se baseando na Bíblia para fazer as suas afirmações e ter as suas posições teológicas. Mas não é isso que o termo quer dizer. Teologia bíblica, em linhas gerais, é uma maneira da gente entender e abordar a Bíblia que reconhece que, embora a Bíblia seja composta por vários tipos de literatura e que a Bíblia tenha sido escrita ao longo de séculos por 40 autores humanos, na verdade, a Bíblia está contando para nós uma história coesa. Uma história coesa sobre o que Deus está fazendo no mundo através de Cristo. Isso é o que a Bíblia faz. A Bíblia é uma história coesa. Eu vou falar isso várias vezes até o final. A Bíblia é uma história coesa sobre o que Deus está fazendo no mundo através de Jesus Cristo. Através da teologia bíblica, nós podemos traçar a história da Bíblia de Gênesis até Apocalipse, através do desenvolvimento de uma série de temas centrais que servem para comunicar uma mensagem coerente sobre quem Cristo é. A Bíblia é um livro sobre Jesus Cristo. A Bíblia não é um livro sobre nós, espero que a gente já tenha chegado um pouco a essa conclusão, mas a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente às vezes acha que ela é sobre nós. Mas tudo, de Gênesis a Apocalipse, diz respeito a uma história coesa, de qual é o papel, a missão e obra de Jesus Cristo. Em outras palavras, a teologia bíblica é o ramo da teologia que lida com o processo da autorrevelação de Deus registrado na Bíblia. Deus se revelou a nós de uma forma específica por meio de Jesus Cristo, que está registrado toda a sua pessoa e obra na Bíblia. Ela nos ajuda, a teologia bíblica, ela nos ajuda a entender a grande narrativa, a grande história. Ao invés da gente olhar para momentos isolados da Bíblia e procurar interpretar esses momentos isolados como lições desconexas ou histórias que não têm nenhuma relação entre elas. Não é isso que é a Bíblia. A Bíblia é uma história. E a gente não pode olhar para histórias isoladas desconectando essa história da grande história. Ou a gente cai num risco, que a gente já vai ver qual é. Quando a gente considera, então, o fio condutor que permeia toda a narrativa, a gente entende a mensagem central da Bíblia, dentro do seu contexto e dentro do seu propósito adequado. Quando a gente entende qual é a grande ideia ou a grande narrativa, a gente pode pegar qualquer trecho e entender onde ele está, por que ele está e de que forma esse trecho se conecta com a grande história da Bíblia. Qual é a mesma grande história? Uma história coesa que nos apresenta a obra de Jesus Cristo. Certo? O plano de Deus para nós, revelado por meio da pessoa e completado por meio da pessoa de Jesus Cristo. E eu te pergunto aqui, por que é importante estudar teologia bíblica? Vamos seguir um pouquinho, porque você deve estar aí, não, teologia bíblica, ok, já entendi, mas por que eu tenho que ler esse livro? Vamos lá. Por que é importante eu ter este olhar que a Nancy Guthrie vai nos oferecer nesse livro aqui? Você já deve ter me ouvido falar isso. Se você por acaso é aluno meu da faculdade, você com certeza já me ouviu falar isso. Mas se você assiste às lives aqui, você já deve ter ouvido também. Se você é do clube, você certamente já ouviu. Nós agimos em relação às coisas, com base nos significados que nós atribuímos a essas coisas. Isso é um fato. Fato. Nós olhamos, atribuímos significados, interpretamos e nós agimos com base no significado que a gente atribui a uma determinada coisa. E o bom ou ruim é que esses significados eles não são estáticos, eles mudam à medida que novas coisas aparecem, acontecem na nossa vida. O tempo todo nós estamos interagindo com coisas, o tempo todo nós estamos atribuindo significado, agindo e reagindo, agindo e reagindo. Essa é a nossa vida. Nesse sentido, nós vamos interagir com a Bíblia de que forma? Depende do significado que a gente atribui para ela. Nós interagimos com a palavra de Deus a depender dos significados que nós atribuímos para ela. E um dos significados mais comuns
ao invés da gente olhar para ela, considerando que ela está nos contando uma história coesa sobre o que Deus está fazendo no mundo através de Jesus Cristo, é considerar a Bíblia como nosso manual. Já ouviu isso? Com certeza já. 99% de certeza você já ouviu. Talvez já tenha até pensado e talvez esteja até encucado, assim, falando, mas não é? Uma das questões mais perigosas de interpretação e ação em relação à Bíblia é a gente encará-la e atribuir para ela o significado de que ela é o nosso manual de instruções. Se a gente olhar para ela dessa forma, o que a gente vai fazer? Os seres humanos agem com base no significado que eles dão para as coisas. A Bíblia é meu manual. O que eu faço? Como que eu olho para ela? Eu vou percorrer as páginas da Bíblia procurando o quê? Direção. Direção, princípios, mandamentos, coisas para seguir. Eu leio a Bíblia porque ela é meu manual. Então eu quero entender como que eu devo funcionar. Então eu procuro princípios. Eu olho lá, vejo a história, Davi e Golias, meu gigante, quem é o meu gigante hoje? O que eu faço? Pego uma pedra, atiro a pedra da vizinha, né? Pra quem já tá aqui faz tempo. Davi e Golias se torna então aquele ápice da história de coragem, porque Davi teve coragem para vencer os gigantes. Então é isso, o princípio que eu tenho que extrair daqui é: seja corajoso, não se deixe intimidar e ande sempre com as suas pedras, né? Ou qualquer coisa desse tipo. Embora a Bíblia contenha princípios, direção e mandamentos, é muito perigoso para nós cristãos olharmos para ela como um manual, porque nós já vimos aqui, não foi essa a sua intenção original. A Bíblia é a autorrevelação de Deus. Não é o nosso manual de instruções, manual de vida. Não é essa a intenção original. A Bíblia não foi feita para ser um manual. A Bíblia foi feita para ser a autorrevelação de Deus. De novo, a Bíblia está contando para nós uma história coesa ao longo de toda a sua narrativa sobre o que Deus está fazendo no mundo através de Jesus Cristo. E quando a gente interage com a palavra de Deus, então, nessa perspectiva do manual de instruções, à luz desse exemplo rápido e lúdico quase aqui de Davi e Golias que eu dei para vocês, sabe qual que é o risco? A gente vai fazer uma leitura moralista da Bíblia. Moralista. Nós vamos fazer uma leitura que busca a regra pela regra. A gente quer saber o que a gente tem que fazer. Não importa por quê, não importa em qual contexto, não importa nada. A gente quer a regra. E além disso, se você pensar bem, se a Bíblia é um manual de instruções que contém direções e princípios para eu seguir, a Bíblia deixa de ser um livro sobre Deus e passa a ser um livro sobre os homens. Eis o perigo de uma leitura fragmentada, uma leitura moralista da palavra de Deus. O ponto principal das Escrituras é o que mesmo? Mostrar o que Deus está fazendo no mundo através de Jesus Cristo. Testificar acerca de Jesus Cristo. Pega sua Bíblia se você está com ela aí. Jesus diz isso claramente para nós no trecho do Evangelho de João 5, de 36 a 47. Veja lá. João, peraí que eu marquei aqui João, mas não está chegando em João. João 6, cheguei. João 5, desculpa. João 5, versículos de 36 a 47. O que está acontecendo nesse trecho? Jesus faz uma dura advertência aos fariseus legalistas, dizendo para os fariseus que conheciam tintim por tintim da lei, dizendo para eles que eles não conhecem, não entendem, na verdade, não é que eles não conhecem, eles não entendem a Bíblia. Por isso eles estão lendo e não estão enxergando o que é para enxergar. Veja lá, João 5, 36 a 47. Deixa eu ver onde está aqui. Ok. Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que eu estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois vocês não creem naquele que Ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus está falando aqui. São as Escrituras que testemunham a meu respeito, só que vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai.
Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creiam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Moisés escreveu a respeito de Jesus Cristo. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? A Bíblia nos leva até Cristo, testemunha sobre ele e nos apresenta o Salvador. O objetivo da leitura bíblica, então, gente, não é meramente obter orientações sobre como viver melhor, mas sim como chegar até Jesus. Esse é o objetivo da Bíblia. De toda a Bíblia, como a gente viu aqui agora. As Escrituras testemunham a respeito de Jesus. Moisés falou a respeito de Jesus. Toda a Bíblia é sobre Jesus. E é muito imprescindível que a gente tenha essa perspectiva. O Evangelho é a mensagem principal de toda a Bíblia. A Bíblia é sobre Jesus, não é sobre nós. Não é sobre como nós devemos viver e o que a gente vai pensar hoje. Ou a gente enxerga a Bíblia como um manual de instrução ou como uma caixinha de promessa, né? O que eu tô querendo hoje aqui? Vou pensar uma inspiração para minha vida. Existe um risco muito grande de você lidar com a Bíblia desse jeito. A Bíblia é sobre Jesus. E é Ele mesmo que também adverte o povo contra ler as Escrituras buscando obedecer à lei de Deus sem conhecê-lo ou sem encontrá-lo. Vai comigo lá agora para Lucas, capítulo 24. Hoje tem Bíblia aqui, hein? Olha que nós estamos só na introdução, hein? Certo? Eu acho bom o pessoal se vir preparado. Lucas 24, versículos de 25 a 32. Olha só. Ele também advertindo o povo aqui. Lucas 24, 25 a 32. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, de novo Moisés aqui, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O que está acontecendo aqui? Jesus narra, a partir de Moisés, tudo o que a Bíblia continha a respeito dele mesmo, em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Toda a Bíblia aponta para a salvação que nós temos em Jesus Cristo. E o entendimento dessa verdade preciosa faz com que a gente reaja da mesma forma que aconteceu com os discípulos no versículo 32. O nosso coração queima à medida que a gente conhece a verdade divina revelada a nós por meio da palavra, por meio da Bíblia. A Bíblia está contando uma história coesa sobre o que Deus está fazendo no mundo através de Jesus Cristo. Isso é a Bíblia. É nessa perspectiva que nós vamos interagir com ela. É assim que nós vamos ler a Bíblia, entendendo que toda ela nos revela Jesus Cristo. A Bíblia, então, não tem aplicação moral? Lógico que sim, mas não dissociado do Evangelho. Lógico que sim, mas não separado do Evangelho. A mensagem de 1 Pedro, último texto da noite aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 20 a 25. Ela nos traz o exemplo supremo de Jesus Cristo, sem pecado, e o seu sacrifício por nós, destacando que ele também nos deixou o exemplo para que a gente siga os seus passos. Veja lá comigo, 1 Pedro 2, de 20 a 25. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplos para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Vou ler só até o 24. Seria errado, então, a gente não extrair aplicações morais do texto bíblico. Ao mesmo tempo,
É um erro a gente extrair princípios morais do texto bíblico de forma dissociada de Jesus. Entende? Por isso a gente precisa de teologia bíblica. Por isso a gente precisa entender a grande história. E entender como temas importantes para a nossa vida são traçados de Gênesis a Apocalipse ao longo dessa grande narrativa. A nossa obediência, ela é motivada e capacitada pelo Evangelho. Por isso é que cabe a nós, como eu disse, procurar ao longo de toda a Escritura de que forma cada porção se enquadra na história maior. E de que forma cada porção aponta para o nosso Redentor, para Jesus Cristo. E isso é, minhas amigas, o que a Nancy Guthrie vai fazer nesse livro e que nós vamos estudar juntas. E se você me permite um spoiler, porque eu não tô aguentando guardar isso só pra mim, também é isso que nós vamos fazer com a maternidade lá no Filimams. Mas me aguarda, isso aí é só em maio, tá bom? Por enquanto, saiba que neste livro aqui é isso que nós vamos entender. 9 maneiras através das quais a história da Bíblia muda tudo sobre a nossa história. O estudo da teologia bíblica é fundamental para nós, que somos cristãs, e traz transformação, como eu disse, na forma como a gente interage com as Escrituras. E aqui eu vou me colocar como uma confessa. Por muitas vezes eu defini a Bíblia como sendo um manual de instruções. Por muitas vezes. Inclusive tem texto meu no blog que eu já editei, de muitos anos atrás, em que eu colocava exatamente a Bíblia como sendo o nosso manual. E a desconstrução dessa ideia, ela foi muito importante no sentido de iniciar um processo muito necessário da gente redirecionar, para mim, né, para eu redirecionar a minha forma de interagir com o texto bíblico, de forma a apontar em tudo para a narrativa maior. A Bíblia não é um livro sobre nós. A Bíblia é a autorrevelação de Deus. A teologia bíblica nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro, constituído de vários livros menores, que contam uma única grande história. E o herói e o ponto central dessa história, de capa a capa, não somos nós. O herói e o ponto central dessa história, de capa a capa, é Jesus. É Jesus. E qual é, Naná? Qual é essa grande história? E aqui a gente começa com o livro. Eu vou ler um pedaço da introdução do livro para vocês. E você vai entender do que nós estamos falando quando falamos da grande história. Presta atenção, eu vou ler um trechinho relativamente longo, mas é importante para nós aqui, para esse momento, tá bom? Qual é essa grande história? A história da Bíblia começa em Gênesis 1, com Deus criando os céus e a terra e colocando Adão e Eva num jardim chamado Éden. O Éden era lindo e radiante, e tendemos a pensar nele em termos de perfeição cabal. Muitas vezes falamos acerca de nossos desejos para o futuro como sendo a restauração do Éden, ou o retorno ao Éden. Mas a realidade é que o Éden, sobre o qual nós lemos em Gênesis 1 e 2, não era tudo que Deus pretendia para a sua criação. Ele era incorrupto, mas incompleto. Ele transbordava de potencial, mas ainda não era tudo que Deus pretendia para o lar que ele partilharia com seu povo. Desde o princípio, o Éden não foi feito para ser estático. Ele estava conduzindo a outro lugar. Da mesma forma, Adão e Eva ainda não eram tudo o que Deus pretendia que o seu povo fosse. Eles eram sem pecado, mas ainda não eram gloriosos, ao menos não tão gloriosos quanto Deus pretendia que se tornassem. Algo superior estava preparado para Adão e Eva se eles obedecessem à palavra de Deus que lhes fora dada. Mas a triste história do Éden é que Adão e Eva não obedeceram. Tudo no Éden deu terrivelmente errado. Essa é a parte da história da Bíblia que explica por que tantas coisas dão terrivelmente errado nas nossas histórias. Essa é a parte da história que provê a resposta mais profunda aos nossos questionamentos em meio aos sofrimentos e às dificuldades da nossa vida. Felizmente, contudo, a história iniciada no Éden não termina ali. O plano de Deus para o seu mundo e seu povo não poderia ser frustrado pelo pecado humano. Agora mesmo, Deus está executando seu plano de fazer muito mais do que simplesmente restaurar a sua criação ao estado de integridade que houve no Éden. Cristo veio para realizar o que era necessário para abrir o caminho para nós, não apenas de volta ao jardim do Éden, mas o caminho para um lar que será ainda melhor que o Éden e para uma vida que será ainda melhor do que a vida que Adão e Eva desfrutaram ali. Entende? Essa é a grande história. E a introdução continua, mas eu não vou ler a introdução inteira. Mas ela nos mostra
como que, na verdade, até em relação à própria teologia bíblica, a gente normalmente pensa sobre os 4 movimentos, né? A criação, queda, redenção e consumação, e pensa que tudo que há de melhor e todos os benefícios que nós vamos colher por desdobramento da salvação nos aguarda na consumação, mas ela nos mostra que não. Que com a redenção e onde nós estamos agora, aguardando a consumação, nós já temos muito que desfrutar e como conhecer temas centrais da Bíblia. A partir dessa perspectiva muda a forma como a gente enxerga o futuro, mas muda também a forma como nós vivemos hoje. Isso é teologia bíblica, isso é o que nós vamos estudar aqui. Beleza? Sobre o livro, vamos falar sobre ele agora. Primeiro eu quero ler um endosso pra vocês, porque talvez vocês estejam aí do tipo, Nana, beleza, entendi, mas eu quero saber o que as pessoas que leram falaram. Então eu vou ler um endosso aqui pra vocês agora, de Karen Hodge, coordenadora do Ministério de Mulheres da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Ainda melhor que o Éden, tece uma gloriosa tapeçaria das variadas tramas da Escritura. Nancy Guthrie identifica 9 magníficas tramas que vão da criação à consumação e que proporcionam uma introdução acessível à metanarrativa bíblica. Cada trama, ao ser desvendada, revela a beleza e o esplendor de Jesus. As páginas deste livro me enchem de uma ardente expectativa pelo dia em que chegaremos ao nosso lar, que será ainda melhor que o Éden, e em que a obra de arte consumada será revelada em toda a sua glória. Este livro é composto de 9 capítulos. Cada um desses capítulos desenrola um assunto a partir de toda a trama bíblica, a partir dessa grande narrativa. A história do deserto, se você for olhar no sumário, se você já tem seu livro, abre aí, pode tirar o plastiquinho, tá liberado, autorizei. Tira o plastiquinho e você vai ler que no sumário está escrito a história do deserto, da árvore, da imagem de Deus, das vestes, do noivo, do descanso, da descendência, habitação e cidade. Mostrando cada uma dessas histórias, ela vai desenrolar mostrando como Cristo vai nos dar uma provisão de contentamento eterno, uma vida bem melhor do que nós sequer podemos imaginar, uma identidade superior, um cônjuge mais perfeito do que a gente pode sequer sonhar. Como Cristo é o nosso Salvador perfeito. Como Ele nos proporcionará um santuário de perfeita habitação e uma morada celestial perfeita, ainda melhor que o Éden. Como ela já disse, nós não voltaremos para lá. A história bíblica, ela começa em um jardim, mas ela termina numa cidade. Nós não voltaremos para o Éden. Uma cidade plenamente desenvolvida, uma cidade melhorada, aperfeiçoada e melhor, muito melhor que o Éden. Que já nos parece suficientemente bom quando a gente lê Gênesis 1 e 2, né? Mas é melhor, é muito melhor, muito melhor. Esse livro, ele tem um guia de estudos no final. Acho que é um dos primeiros que a gente lê que tem um guia de estudo. Não lembro agora de cabeça. Acho que o Mentira que as Mulheres Acreditam tinha. Mas ele tem aqui no finalzinho, ó, um guia de estudos. Tá escrito aqui, ó, guia de estudos, certo? Referente a cada capítulo. E eu vou encorajar vocês a fazer esse guia de estudo, porque ele vai ser muito proveitoso na aplicação do que a gente lê para a nossa vida prática. Ela traz perguntas extremamente certeiras, é coisa de professora de Bíblia mesmo, viu? Muito legal, muito inteligentes as perguntas que ela coloca e ela nos faz pensar no que a gente leu. Não é só procurar ali e falar, a resposta na página 38, você vai lá e copia enganando você mesmo. Você vai ter que ler e com base no que você leu e entendeu. Você vai refletir sobre as perguntas que ela coloca e isso pode te ajudar a fixar o conteúdo e aplicar isso na sua vida. Cada capítulo desse livro tem em torno de 25, 35 páginas e estejam prontas, meninas, para uma leitura que ela é profunda, ao mesmo tempo que ela é uma leitura leve. E aqui eu quero só dar um recado para você que já tá no clube desde o começo do ano e que tá acostumada com aquele carinho semanal do Manso e Humilde, de só receber abraços e beijos, sabe? Aquele estilo que todo mundo começou meio desconfiado e depois todo mundo, ai, que delícia de livro. Essa pegada aqui é diferente, tá bom? Ela é uma pegada outra, tá? Não é pesada, mas ela é profunda. Só que ao mesmo tempo que ela é profunda, ela é leve. Deu pra entender? É isso aí. É assim que vai acontecer. E a gente vai ler um capítulo por semana, ok?
As pessoas sempre me perguntam como vai ser, que capítulo eu leio e tal, não sei o quê. Um capítulo por semana, ou seja, 9 capítulos, nós vamos estudá-lo ao longo de 9 semanas. Se você já está no clube, ou vai entrar, saiba que o nosso cronograma de leitura e das aulas referentes a cada aula, a cada capítulo, já está disponível dentro da plataforma. Deixa eu já voltar aqui. O nosso cronograma de leitura já está disponível dentro da plataforma, lá na categoria Clube de Leitura. Assim que você entrar, você vai ver lá que tem um negocinho escrito Clube de Leitura, categorias, várias categorias. Inclusive tem uma lá escrito Comece por Aqui, que o meu sonho é que vocês comecem por lá. Façam isso, por favor, comecem por lá. Vejam os vídeos que estão lá, tem informação boa. E depois disso tem várias categorias diferentes. E uma delas é a categoria Clube de Leitura. Quando você entra na categoria Clube de Leitura, você vai encontrar várias outras subcategorias com todos os livros que a gente já estudou. Quando você entra, você pode assistir, maratonar todos eles que já estão lá dentro. Mas aí você entrou no Clube de Leitura, você acha ali, é o último, é o primeirinho, na verdade, que tá ali, escrito Ainda Melhor que o Éden, que tudo que for referente a essa leitura vai estar lá dentro. Beleza? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa introdução. Fica uma boa dica de livro para você ler. Um assunto que eu espero ter realmente cutucado você do quanto ele é útil e urgente de ser aprofundado por nós mulheres. Para que a gente tenha uma teologia robusta. E para que a gente também tenha um entendimento claro sobre como um entendimento claro sobre como a Bíblia trata sobre questões que são muito pertinentes à nossa vida, sem tirar essas questões do seu contexto, tá? E para renovar as nossas esperanças também, de como o melhor ainda nos aguarda. Aqui é a Natália. Natália, seu comentário é um reflexo do quanto nós agimos com base no significado que as coisas têm para nós. Legal, Naná, gostei da Nancy, mas eu pirei nesse negócio da música aí do marido dela. Preciso ir lá conhecer. Faz parte. Faz parte. Corre lá, vai ver. Eu tenho certeza que outras pessoas ouviram outras coisas ao longo e também estão curiosas com outras coisas. Preciso ver os livros sobre luto, preciso comprar outro, preciso fazer outras coisas. Enfim, é isso aí. Adoro ver as interações de vocês, eu me divirto. E aí eu deixo aqui, gente, pra terminar a nossa noite, eu deixo aqui o meu convite. Se você ainda não faz parte do clube, vem com a gente. Vem ler com a gente. De verdade. Como eu disse, essa leitura é mais densa. Talvez você esteja precisando justamente desse estímulo. Esse estímulo para você mergulhar em uma coisa mais profunda. E de verdade, isso é verdade para mim, inclusive eu já falei isso no clube. Fazer leitura em conjunto nos ajuda muito na motivação. Nos ajuda no interesse. Então vem com a gente. Gostou, interessou? Pô, quero ler esse livro, achei legal. Gostei. Vem com a gente. Naná, eu não quero ler esse livro. Mas eu me interessei pelo tema. O que eu faço? Pode vir pro clube, de verdade. É claro que assim, também, vou ser honesta, tá? O aproveitamento é melhor quando você lê também, sem dúvida nenhuma, né? Mas assim, sério mesmo, eu tenho várias outras meninas no clube que pularam a leitura de um livro ou de outro e que acabaram aprendendo bastante com as aulas. Pode vir, pode chegar. Na aula eu procuro, ao máximo, não assumir que você leu tudo. A gente tem semanas diferentes, tem dia que a gente põe em dia na semana seguinte e tal. Então, assim, eu deixo tudo bem contextualizado para que quem leu aprenda mais e quem não leu aprenda também. Como funciona? Para quem não estava aqui desde o começo. Eu já vi que a Ellen tá total super ajudante aqui, tá? Nós temos uma aula ao vivo por semana, toda quinta-feira, às 21 horas. Lembrando que hoje é quarta, é mesmo, porque amanhã é véspera de feriado. E a próxima quinta, ela é feriado. Então a gente tá tendo a aula 0 hoje, mas a aula 1 é lá na semana depois do feriado de Tiradentes, tá bom? Guardem isso, tá lá no cronograma do clube de leitura. Se você já tá desesperada, que você quer entrar, mas você não sabe como faz, porque agora o livro vai chegar e você tá atrasada, pra esse livro especificamente, você ganhou uma colher de chá, porque você pode encomendar ou comprar o livro e ó, tem mais dias do que você esperava pro livro chegar e você começar, tá bom? Quem não assiste ao vivo, pode assistir depois. Naná, não consigo esse horário, é madrugada aqui, tenho PG, tenho sei lá o que, dou aula, já dormi, qualquer coisa assim. Todas as aulas ficam gravadas, todas as aulas ficam disponíveis. Elaine Canadense, seus problemas acabaram. Esse livro tem em e-book. Tem e-book esse livro, pode comprar, pode adquirir.
Até pouco tempo atrás, inclusive, ele tava R$4,99. Fiz um monte de propaganda aí. Agora eu não sei quanto tá, mas ele não tendo frete pro Canadá, né, Elaine, já resolve. É isso aí. Então, como eu disse, todas as aulas ficam disponíveis, todas mesmo, desde a primeira. Vocês já viram comentários de gente que tá maratonando os livros anteriores. É isso que você tem que fazer. Entrou hoje no clube, tem acesso imediato a tudo que já aconteceu lá dentro. E além da aula ao vivo, isso aqui é uma coisa que muita gente não sabe, inclusive quem está no clube às vezes não sabe disso. Além da aula ao vivo semanal e da leitura compartilhada que a gente faz no clube de leitura, você também tem acesso a outros conteúdos lá dentro. Como plano de leitura bíblica, a gente está fazendo um plano de leitura cronológica, mas se você chegou no meio e não quer começar lá a pegar os de janeiro, você tem outros planos lá mais curtos para você seguir, para o seu encorajamento, para o seu direcionamento na caminhada com Deus. Toda semana tem um devocional novo para estimular a sua vida de oração, por vídeo. Foi por texto, mas o pessoal não gostou, então mudei para o vídeo de novo. Sugestão de texto para memorização bíblica e um grupo exclusivo lá nosso no Telegram, para interação, crescimento no clube, com uma comunidade cada vez mais divertida e animada de mulheres engajadas em crescer no conhecimento de Cristo, certo? Como eu faço para participar? Naná, já ouvi tudo. Por favor, me fala como eu participo. O link está na bio. Essa é a frase que a maioria das pessoas não gostam de ouvir, né? Mas é isso mesmo, tá lá. Olha lá, obrigada, Elaine falou, Luiz falou agora, obrigada, amor. O link está na bio. Você entra lá na bio. Terceiro link. Clube Filipenses 4.8. Eu também vou, terminando essa live, eu vou compartilhar a live e vou colocar o link para vocês nos stories. E aí você entra na plataforma, conheça a plataforma. Se você quiser vir com a gente, escolha o seu plano. Já me perguntaram a questão do investimento aqui. Escolha o seu plano. Você pode entrar no plano mensal, você pode entrar no plano semestral ou no anual. Valores. Plano mensal, R$37. Entrei, assinei, tenho acesso a um mês. A renovação, se você fizer por cartão de crédito, ela é automática. Então, a não ser que você cancele, todo mês você não precisa fazer nada. É uma recorrência. Você vai fazendo parte do clube. Não tem fidelidade só pelos 30 dias, né? Você pode entrar quando quiser, sair quando quiser, certo? Isso no plano mensal, R$37 mensais. O plano semestral é um valor de R$157. Baixa um pouquinho o valor dos 37. Para você ter acesso por 6 meses ao conteúdo. E, de novo, a renovação é assim. E o plano anual é R$297. O plano anual, ele é R$297 à vista, mas o anual você consegue parcelar em até 12 vezes. E tem um pequeno acréscimo que a plataforma cobra, mas, se eu não me engano, mesmo se for parcelado, acho que fica R$29 por mês, alguma coisa assim, tá? Então é isso, R$37 o plano mensal, entra quando quiser, sai quando quiser, mas tem que avisar, não pode simplesmente sair, né, porque senão vai cobrar. O semestral R$157, anual R$297. Você pode pagar por cartão de crédito ou por boleto. Naná, paguei por boleto, como funciona esse negócio da renovação? Você recebe um boleto por e-mail um pouquinho antes do vencimento do seu plano. Aí você vai lá, paga o boleto e sua renovação tá ativa, sua assinatura continua ativa. Tá bom? Uma coisa importante, a última, já tô terminando. Se inscreveu pelo cartão de crédito, assim que o cartão de crédito aprovar o pagamento, você já recebe, e o pagamento é confirmado, identificado pela plataforma, você recebe um e-mail de confirmação que vai ter suas informações de login e senha e parabéns, você tá dentro do clube. Ok? Isso é o que acontece no cartão de crédito. Se você se inscreve por boleto, isso é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o boleto tem uma data de vencimento, que muitas vezes a gente não percebe que a gente pagou o boleto só na data do vencimento, e aí a gente se inscreve hoje, o vencimento é dia 15, você programou pro dia 15, dia 14 você tá, não recebi, o que aconteceu? Mas o boleto ainda não foi compensado. Então, quando você paga pro boleto, você tem que esperar o tempo de compensação. Compensou o boleto, que normalmente acontece em 24, no máximo 48 horas, a maioria das vezes é antes. Deu esse período, você vai receber as instruções de acesso. Se você não recebeu, compensou o boleto, caiu na conta, não recebi, aí sim, você nos aciona filipenses48@gmail.com. Lá tem uma equipe de suporte prontinha para te acolher, para resolver suas dúvidas, certo? Vem, só vem. Vamos nessa. Começou, tá valendo.
Aula inaugural concluída com sucesso. Ainda melhor que o Éden. Vem crescer, vem aprender em teologia bíblica com a gente. Leiam esse livro. É impressionante o quanto a gente aprende quando a gente está aprendendo juntas. Só uma última pergunta, eu vi que a Alpina colocou aqui. No Clube do Livro, você trata sempre de livros teológicos ou aborda ficção? Alpina, nós nunca trabalhamos com ficção. O Clube do Livro começou em 2021. Nós já trabalhamos com biografia, mas nós não trabalhamos com ficção ainda. Nunca diga nunca. Pode ser uma possibilidade, mas para 2022 não tem nenhuma ficção. A gente já tem todos os livros escolhidos. Quando você entra no clube, inclusive, você já vê quais são eles. E eu sempre anuncio a próxima aqui na aula inaugural também, certo? Por enquanto não temos ficção no radar. Aceito sugestões. Beijo pra vocês, meninas. Muito obrigada por terem assistido essa aula, por terem participado com a gente. Espero vocês no clube. Eu espero vocês que vão ler por conta o Ainda Melhor que o Éden, dando aí suas opiniões também sobre o livro, mas de verdade, vem com a gente, vai ser bom, tá bom? Até a próxima, pessoal. Um beijo pra vocês e boa noite, feliz Páscoa. Jesus Cristo vive. Esse é o motivo da nossa Páscoa e essa é a história que a Bíblia nos conta. Ele vive e ele voltará. Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.